Olá, olá! Você está sintonizado no OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Hoje eu tenho a honra de receber o João Marco Tavares. Ele que é consultor de brand estratégico e comunicação, palestrante de criatividade e criador do método terapia de marca. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui na nossa conversa. O João é daqueles profissionais que provocam reflexões necessárias sobre marca, cultura, inovação e as habilidades humanas que seguem sendo indispensáveis mesmo em tempos de inteligência artificial. Com uma trajetória que cruza branding, comunicação, comunidade, impacto social e escuta, ele propõe um olhar mais profundo sobre o que uma marca deve ser de fato: viva, coerente e relevante. João, seja muito bem-vindo ao OusarCast. Maravilha. Muito obrigado, Denis, pelo convite. Oi, todo mundo. Para mim é uma honra, desde quando eu te conheci no Dia Mundial da Criatividade, você estava lá palestrando, eu estava lá fazendo aquela produção, aquele dia corrido, mas que deleite foi poder assistir a sua palestra e que legal que a gente continuou essa conexão. Acho que o Dia Mundial da Criatividade serve para isso, para criar conexões, para criar colaborações, para criar novos espaços, e a gente está aqui, a gente é fruto dessa potência do que foi esse Dia Mundial da Criatividade esse ano. Então, obrigado pelo convite, obrigado, né, a ter esse espaço para falar de inovação, mas para falar também por um viés humanizado, de espiritualidade. Então, que legal que você tem esse espaço. Eu vou me autodescrever, né, já que a gente está aqui no podcast. Sou um homem cis, gay, branco, tenho um cavanhaque, um cabelo preto. Estou usando 3 colares, em seguida um na garganta, 2, um prata e um de corda, uma jaqueta verde e uma blusa branca. Estou aqui no meu quarto, o cenário tem artes e tem plantas no fundo, então para mim é uma honra estar aqui, Denis. Legal. Eu que agradeço o seu aceite para a gente conversar aqui. De fato, quando nós estivemos juntos lá no WTC, no WCD, perdão, foi um momento muito especial, muito marcante ali. As trocas de conhecimento, troca de saberes, realmente permite com que cada um saia melhor do que entrou. E acho que isso que é válido quando há congressos, palestras, a gente sempre elevar um pouquinho mais do nosso ser, da nossa essência, né? Sair com uma bagagem um pouco maior do que entrou. João, você acabou de ser indicado ao prêmio Pensadores de Futuro, né? Conta pra gente o que é o Pensadores de Futuro, como é que você recebeu essa notícia, imagino com muita alegria, né? Mas conta pra gente o que é o prêmio e como é que foram esses bastidores. Esse prêmio vem do Futuros Possíveis, que já é uma instituição que eu sigo há muito tempo, que eu estudo bastante a nossa relação, né, das mudanças que a gente vem sofrendo e o que isso vai impactar no futuro. Eu sempre fui uma pessoa que olhava muito para essas reflexões, né, de aonde a gente vai chegar, aonde a criatividade vai nos levar enquanto humanidade. Então, eu já segui ali a Futuros Possíveis e acho que todo o movimento, né, da minha comunicação, de trazer a minha comunidade para ação, né, eu tenho o nosso bordão, que é o Bora Agir. Toda segunda-feira a gente tem um ritual, a gente precisa agir para criar esse mundo que a gente quer que exista. Acho que toda essa movimentação, junto com o Dia Mundial da Criatividade esse ano, foi um movimento onde eu me vi liderando essas conversas, essas ideias sobre o futuro, né? Então, para mim foi uma honra quando eu vi que eu era finalista desse prêmio do Pensadores de Futuro, principalmente porque tem pessoas ali que são minhas referências, são pessoas que me inspiram, são meus amigos que estão ali, então eu me sinto muito honrado de estar compartilhando esse espaço com ele e a gente vai falar sobre impacto, né? Todos os pensadores ali do futuro estão falando de um lugar onde a gente pode criar um futuro possível que seja benéfico para a gente, para a sociedade, para a natureza, para a biosfera, e ter um lugar onde a gente possa premiar esse tipo de discurso, esse tipo de diálogo é extremamente importante, principalmente hoje, porque a gente percebe uma movimentação nas lideranças, uma movimentação no modo organizacional, né? Cada vez mais a gente está sendo mais agressivo com o meio ambiente, a gente vem percebendo os índices de burnouts e ansiedade aumentando no mundo inteiro, as pessoas trabalhando e suicidando por causa de trabalho, por causa das dívidas, enfim, a gente vive
uma crise. E como toda boa crise, a gente precisa sempre relembrar quais são os pilares da sociedade, de valores, né, para a gente ir entendendo como que a gente consegue olhar para o futuro. Então, tá nessa premiação, para mim, é a validação dessa construção que a gente está fazendo. Então, fico muito honrado. Excelente. Mais uma vez, parabéns por estar aí entre os finalistas, mais do que merecido. Obrigado. E, João, para começar aqui a nossa conversa, nossas perguntas, já que estamos falando da área corporativa, do meio empresarial, você diz que muitas empresas querem inovação, mas poucas sustentam as conversas que a inovação exige. Que conversas são essas na prática? Bom, essa é uma ótima pergunta, na verdade. Vou até pedir para você repetir ela para mim, para eu poder digerir a... Repete para mim, por favor. Claro, que as empresas, elas querem inovação, Sim. mas poucas sustentam as conversas que a inovação exige. Que conversas são essas na prática? Essa pergunta é excelente para a gente começar toda a nossa conversa, porque quando você traz isso, né, a gente está falando de diálogo e conversa, coisa que pouco acontece dentro dos espaços corporativos, né? Então, quando essas empresas querem ser inovadoras, elas não criam o espaço para a inovação acontecer, né? Geralmente, elas não têm esse espaço onde a gente possa ter ideias divergentes e ir pensando numa ideia, fazendo um brainstorm, tentando entender qual é o objetivo e como as múltiplas potências podem chegar nesse objetivo juntos, né? Não acontece isso. Hoje em dia, a maioria das empresas, ela acontece ainda num esquema piramidal, onde a gerência, a liderança maior, está sempre mandando a gerência e a liderança menor atuar, ou seja, quem está no operacional, quem está na ponta, pouco tem poder de ação. Então, a inovação, ela não é inovação quando está partindo só de um ponto, porque a inovação precisa de diversidade, a inovação precisa partir de vários pontos, de várias ideias, de várias referências, de vários repertórios. Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje dessas empresas, que elas não olham para o que precisa ser feito. Elas querem inovar a qualquer custo, mas não estão dispostas a usar as ferramentas de inovação, que é a diversidade, que é a comunicação, que é o diálogo, que é o espaço seguro. Elas não estão dispostas a isso, sabe? Eu acredito que muitas pensam que a inovação está apenas numa ferramenta, num software, né? Exatamente. Acredita que se começar a usar, por exemplo, as ferramentas de IA, ela vai conseguir inovar, vai conseguir aprimorar o seu relacionamento interno, o externo com os clientes, quando na verdade passa por um processo muito mais denso, muito mais profundo e complexo, né? Já que envolve relacionamentos interpessoais, envolve saber fazer a leitura de mercado, aquilo que as pessoas anseiam, aquilo que elas desejam, e fazer uma entrega o mais customizada possível, né, para atender ali não só o público externo, quanto também o público interno, né, os seus funcionários. Com certeza. Isso é importantíssimo, porque as empresas focam muito no ferramental, focam muito no tecnológico, vão achar que a inovação é um simples software, só que a gente está lidando com uma era onde os softwares estão atuando de forma autônoma. Então, como que a gente consegue ter o pensamento crítico para controlar essa inovação? Porque, de fato, se é a tecnologia que só inova, como que acontece quem está lidando com essa tecnologia? Então, tem pouco treinamento sobre essas pessoas, sobre criar esse pensamento crítico, criar esse espaço de inovação e muita conversa sobre qual software a gente vai comprar, qual ferramenta vai ser a ferramenta da inovação da vez e pouco em como as pessoas vão lidar com essas ferramentas. Acho que é por isso que muitas pessoas estão dando crise, né? A Meta vai lá e demite muitos funcionários, depois vai recontrata porque fala que não conseguiu atender às demandas de inteligência artificial. Ou seja, nem as maiores empresas do planeta hoje sabem lidar com essa questão. Então, por isso que é um trabalho de formiga, quando a gente começa a falar, a gente precisa sim ter um treinamento para as empresas de pensamento crítico, de inovação, porque as empresas não sabem inovar, elas estão focando só no ferramental. Exato, concordo. E acho que a inteligência artificial transformou todos nós em aprendizes, né? Porque é algo extremamente novo, ninguém sabe exatamente até onde vai parar ou qual o seu uso mais adequado, tanto que, como você citou, a Meta e outras empresas demitiram e estão recontratando os profissionais
ela acreditou que não eram mais necessários, né? Então, como tudo que é muito embrionário, tudo que é muito novo, a gente tem que tatear, conhecer um pouco melhor, fazer algumas tentativas, ver o que está dando certo e errado e procurar adotar o melhor caminho, né? Acredito que é mais ou menos por aí. Se você até parar para pensar, Denis, nós somos a geração que foi cobaia do smartphone. Nós somos a geração que foi cobaia do smartphone porque, né, soltaram uma ferramenta extremamente poderosa nas nossas mãos e isso foi criando, né, mudou a nossa indústria, mudou a forma como a gente sinaliza e consome conteúdo, com certeza, mas também teve hoje que precisa, mas a gente precisa também olhar o impacto que isso teve na nossa saúde mental e como vem sido. Então, não dá, num pequeno recorte do tempo, a gente entender qual foi o impacto do smartphone. Mas, daqui a 50 anos, a geração futura vai poder estudar dentro da gente, da nossa vivência, porque nós fomos a cobaia do smartphone. A gente foi a geração que viu a internet crescer e o universo digital engatinhar. Então, a gente é responsável também por esse crescimento para onde a gente quer chegar, com tanta inovação, com tanta tecnologia. Por isso que é preciso, né? Hoje a gente fala tanto de regulamentar as redes sociais, com certeza a gente precisa falar sobre isso, porque tem um impacto positivo, com certeza, mas tem um impacto negativo que a gente já vem dados alarmantes, né? Então, isso é um espaço, já começa a virar um espaço de debate público, porque a gente sabe, né, que talvez lá, quando foi lançado o smartphone, o Instagram não tivesse, a propósito do Instagram era mais criar comunidade, mas hoje em dia é vendo o tempo todo, a gente é atacado por publicidade, a gente tem um esgotamento mental de publicidade ao assistir tanto o smartphone, tantas redes sociais. Se eu vejo 4 stories, é uma publicidade. Se eu desço meu feed 3 fotos dos meus amigos, é uma publicidade em seguida. Então, a gente é bombardeado o tempo todo disso. Então, acho que hoje, talvez a gente lá no início não tivesse ideia do que a gente chegaria hoje, mas hoje, com certeza, a gente precisa regulamentar, sabe? Concordo, assino embaixo. Mais do que necessário, principalmente com relação ao público, né, que pode ter acesso. Muitos países já estão restringindo o uso de adolescentes, das redes pelos adolescentes. Acho uma medida bem interessante. Na Prime, tem a publicidade agora que a gente também já chegou aqui no Brasil para adolescente. É extremamente relevante isso. E também o tipo de conteúdo compartilhado, né, principalmente aí com relação a fake news, conteúdo de ódio. Isso é muito preocupante, porque senão vira uma terra sem lei. Aliás, já é uma terra sem lei. O que a gente pode fazer agora é começar um plano de remediação, né, para que as leis que existem no mundo físico, no mundo presencial, também sejam válidas no mundo virtual, né? Se a gente não pode agredir uma outra pessoa, um outro ser humano no mundo físico, que isso também seja lei no mundo virtual, né? Que ninguém possa atacar um outro, né, com insultos, com racismo, com xenofobia, etc., também no mundo virtual, já que no presencial isso também não pode, né? Que a lei seja aplicada em todas as esferas de relacionamento. Com certeza. Total. E João, você criou o método terapia de marca. Eu achei muito interessante. Eu sou muito fã de terapia, né? Eu brinco que antes de ter pediatra, eu tive terapeuta. Eu já faço acompanhamento psicológico há muitos e muitos anos, já passei por vários estilos, por várias classes, por várias formas. Na barriga da mãe, né? Exato. Eu comecei desde cedo, né, a fazer terapia e percebo o quanto esses profissionais que estiveram na minha vida, me acolhendo, me ouvindo, me entendendo, me ajudando a elaborar quem eu era e o mundo em que eu vivo, quanto eles foram fundamentais para a minha evolução. Né? Então, tudo que envolve terapia me atrai muita atenção e eu acho válido. Mas como é que funciona o seu método de terapia de marca? Né? Como é que você aplica essa terapia dentro das empresas? Legal, eu amo essa pergunta porque eu sempre gosto de voltar no tempo um pouquinho, né? E como você trouxe, se você é fã de terapia, eu também sou. Eu acho que a terapia veio num momento da minha vida onde me salvou
Passei por algumas violências na minha infância por ser uma criança LGBT, e isso gerou crises de personalidade, de identidade dentro de mim. E teve um momento da minha vida ali, quando eu estava iniciando a fase adulta, que eu tive, sabe, todos os traumas da infância voltaram, eu me vi sozinho, briguei com a minha família, fui para outra cidade, me vi num estado onde eu já não tinha mais forças. E foi um período muito difícil para mim, e foi aonde eu conheci os novos amigos da faculdade, e eles, né, a gente trocava sobre terapia, acabei fazendo a terapia. E eu que era muito ateu, né, tudo bem que a terapia vai num lugar muito mental, mas mesmo assim me atiçou uma espiritualidade. A terapia atiçou a minha espiritualidade de uma maneira que eu nem sabia que tinha, né? Eu era bem cético, eu era bem ateu, e hoje, não que eu acredite, não que eu tenha alguma religião, mas eu consigo ver a divindade da vida na vida, sabe? É como se eu estivesse no meu templo, na minha igreja, aonde eu estiver, porque eu vou saber que ali tem a presença de algo muito, muito maior do que todos nós. Então, a terapia foi um processo de descoberta, até porque eu, né, por passar essas crises quando era criança, eu já trouxe muitas coisas pesadas desde a minha infância. Então, eu já tinha muitos pensamentos muito complexos para uma criança. Então, quando eu cheguei nesse estado de terapia, eu lembro que eu e meus amigos, a gente gostava de sentar, comer um cachorro quente e conversar sobre os nossos processos terapêuticos. E a gente, quando a gente falava, a gente desenvolvia também os nossos próprios insights. E a gente criou um hábito de fazer isso, né? E eu comecei a trabalhar com um desses meus amigos e a gente percebeu que os mesmos processos que a gente fazia com a gente, de ficar brincando e trazendo provocações e gerar insights, a gente começou a trazer para os nossos clientes também. Foi um processo onde eu percebi, eu tinha acabado de sair de uma empresa nacional bem grande do varejo, eu era da parte da comunicação lá, e eu já consegui entender, no início da minha carreira, eu já consegui entender que a nossa equipe de comunicação tinha muita coisa, a gente tinha uma paixão muito grande pela marca, a gente entendia a marca como ninguém, a gente sabia, queria inovar através da comunicação, mas a gente não tinha permissão. A liderança travava a gente, a liderança não escutava a gente. E aquilo, para mim, no início da minha carreira, já me incomodava. E aí até que a empresa contratava um consultor externo para poder falar exatamente o que a equipe estava falando. Aí aquilo para mim acabava, aquilo para mim magoava o meu profissional já no início de carreira, né? Tantas coisas ainda ia acontecer. Mas eu olhei para aquilo e aí quando eu comecei a trabalhar com meu amigo, fazendo a identidade de marca, trabalhando com branding, reposicionamento de marcas, a gente começou a criar uma metodologia que pudesse desenhar um processo de autodescoberta dentro das empresas. Então, a gente criou uma terapia, a terapia de marca, nada mais é do que um espaço seguro dentro das empresas, onde a gente traz para a roda, para o centro, quem quer trazer um novo reposicionamento, um novo rebranding para a marca. E aí, eu sou da área de design, tenho minha formação em gestão de negócios com soft skills, que são essas habilidades comportamentais, e o meu ex-sócio, que agora a gente não tem mais a consultoria junto, mas ele tinha uma formação de publicidade e neurociência. Então a gente misturava design com neurociência, com publicidade, com gestão de negócio, para criar essa terapia de marca, onde a gente conseguiu aí atingir vários espaços, vários ecossistemas de inovação do Brasil, para poder mentorar as empresas que estavam, né, ou empreendedores que estavam num processo de crescimento, ou grandes empresas que estavam também num processo de redescobrir, queriam fazer um rebrand. E aí a gente trabalhava, eles achavam que ia só mudar a marca, que vamos só mudar uma logo, e mostrava lá que o processo era muito mais profundo, né? As pessoas lá dentro das empresas tinham muito mais a dizer do que só trocar uma logo, né? Então a gente começou a estabelecer que a terapia de marca era esse processo onde as pessoas sentiam parte da transformação da empresa, sabe? É interessante. É curioso notar como nas perguntas de um briefing para criação de marca, parece que você realmente está numa sessão com um terapeuta, né? Porque envolve perguntas do tipo, qual que é o objetivo? Com quem você quer conversar? Né? Qual é a sua essência? Qual a essência da marca? Quais seus principais valores? Né? Os temas com os quais você quer trabalhar? E por aí vai. Né? Eu vejo muita similaridade entre uma sessão de terapia, com as perguntas que o terapeuta coloca na roda, né? Com briefings
relacionadas a brand, a criação de marca e reposicionamento de marca, né? Você também vê isso, que tem uma certa similaridade? Com certeza, o meu TCC foi a minha marca pessoal, a construção da minha marca pessoal, ou seja, todo o meu TCC foi uma crise absoluta, porque eu estava em crise, porque eu tinha que criar uma marca, é muito difícil, você mesmo tem que criar sua marca pessoal, porque né, a gente tem vários selfies, tem um selfie que a gente vê, tem um selfie que vem da gente, que a gente nem tem noção de como as pessoas estão interpretando a gente. Então, quando você precisa desenhar essa lente de dentro para fora, você precisa estar muito aberto para o processo. Então, o meu TCC, eu estou agradecendo minha terapeuta, porque foi um processo de realmente descoberta do João, assim, foi um processo de cura, de construção da minha identidade profissional. Então, eu vejo muito o processo de branding como um processo de desenvolvimento mesmo, né? De transformação das pessoas. Ah, mas é branding de marca? Sim, os espaços das marcas, das empresas, das culturas, tudo é feito de pessoas. Então, funciona. É só a gente aplicar a lente necessária para aquela situação, sabe? Uma lente de cultura organizacional mesmo. Muito bem. João, na sua visão, qual que é a diferença entre uma marca com um discurso bonitinho, que se posiciona bem na fita para o público externo, e uma marca com uma identidade realmente sustentável, que tem essência, que é forjada dentro dos seus valores? Boa. Acho que esse é o que a gente mais vê, né? Muitas empresas que... A gente está falando aqui de inteligência artificial, tem muitas empresas que entram na onda da inteligência artificial e já tem 15 anos de experiência. Já querem profissionais com 15 anos de experiência de inteligência artificial. Então, isso acontece muito. Cresce algum hype, alguma coisa, as empresas não querem sair do assunto, não querem não estar dentro dos holofotes. Então, é aí que vem todo o greenwashing, o diversity washing, né? Que eles montam que são sustentáveis e a gente sabe que não é. Montam que são pró-diversidade e a gente sabe que não é. A gente sabe que eles estão tokenizando, ou seja, estão contratando um ou outro profissional LGBT para dizer que é uma empresa friendly. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo porque são empresas que não estão inovando de fato. São empresas que não querem sair do assunto, não querem sair do holofote. Mas quando é uma empresa que está, de fato, cumprindo o seu propósito, a gente vê uma outra linguagem. A gente consegue identificar ela, porque é no momento de crise que ela aparece, é no momento de crise que eu digo crise social, assim, né? Por exemplo, a gente vê aí, vamos ver as últimas campanhas que tocaram o brasileiro no último ano, né? E a gente vai ter Avon, Itaú, que são empresas que não estão nem mais falando do produto delas. Estão falando de uma forma como a gente vê o mundo, como a gente lida com as relações, sabe? É esse tipo de publicidade que... Ou seja, se a publicidade, se na ponta tem uma humanização, imagina como é os processos internos. Eu já conheço algumas dessas empresas, então já sei que os processos são realmente muito humanizados e estão olhando por um viés de comunicar e trazer a comunidade para comunicar junto, sabe? Trazer um movimento de transformação, onde não só a empresa está se transformando com o produto dela, né, cheio de uma cadeia sustentável, mas criando uma comunicação, criando uma comunidade que as pessoas querem fazer parte, as pessoas querem comprar porque querem fazer parte. Eu sempre jogo a Avon, a Boticário, que são exemplos hoje que, para mim, de Brasil, falando de questão Brasil, não tem marca maior assim, para exemplificar. E são marcas realmente que estão alinhadas com o propósito, com as agendas de ODS, tem regras políticas ESG dentro das empresas, sabe? Então, acho que isso é um outro olhar. E quando são empresas que não apoia, a gente vê aí, né? Acontece 70% das marcas que apoiaram a parada LGBT nos anos passados não apoiaram novamente esse ano, porque esse ano teve uma queda de mercado. Ou seja, a moda agora é não ser tão diverso. Então, 70% das marcas da parada LGBT não apoiaram a parada. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, sabe? Seu microfone está mudo, Denis. Pronto, agora voltamos. Você falou agora, né, da questão da diversidade. Eu lembro que, alguns anos atrás, nós tínhamos o fenômeno ainda temos, né, o fenômeno do greenwash. Todas as empresas viraram ESG, né, eram diversas, apoiavam o meio ambiente,
redução de carbono, de emissão de carbono, etc, 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 mas sem ter um planejamento de longo prazo e consciência daquilo que estava fazendo. Realmente parecia muito mais um plano de marketing Sim. do que um plano de governança, um plano de gestão, né, vinculado também à área de compliance. E mais recentemente agora, eu até apelidei de mental washing, são todas as empresas agora que são adeptas à saúde mental, que estão alinhadas à NR1, né? E Adorei, porque teve uma amiga minha que saiu de uma empresa que se diz pró-mental, né? E saiu totalmente desconfigurada da empresa. ou seja, da porta para fora, boa parte só faz propaganda de que acolhe os funcionários, que tem profissionais especializados, que desenvolve campanhas de conscientização, que está aberta a conversar sobre o tema, mas a gente sabe que, na verdade, no dia a dia, os funcionários estão expostos a pressões absurdas, a assédio, diversos tipos de assédio, né? Então, a NR1 vem em boa hora, mas que isso traga também uma conscientização e necessária uma fiscalização. E tem aí um papel importante de todos os envolvidos no processo, né, desde o funcionário, todos os escalões, para que isso seja realmente conversado, né, e que não fique só realmente para ilustrar uma campanha de marketing, algo que seja bonitinho, que realmente as empresas incorporem os protocolos, a cultura do bem-estar mental. Né? Concordo 100%. Eu sou muito a favor disso. Acho que as marcas e as empresas, elas têm responsabilidade no tecido social que elas criam. Então, os espaços corporativos precisam ser seguros para que as pessoas possam exercer a sua potência. Porque se a gente está num espaço onde está cheio de pressão, a gente está olhando para uma equipe totalmente desconfigurada, que não tem uma liderança humanizada que olhe para a necessidade e atenda aquela equipe para a equipe poder atingir o seu potencial, se isso não acontece, a empresa fica sempre olhando para a meta e não olhando para a inovação que precisa ter, e não olhando para a comunidade que precisa criar, sabe? Ainda está no plano do financeiro, que é um outro valor de marca. É o valor ali que é onde ela está só batendo a sua meta mensal, mas não um valor de marca no awareness, né? Que é aquela percepção de fazer parte de uma comunidade. Então, aí são níveis de marca. E tá tudo bem também, né? Perfeito. Eu acho que o importante é dar o primeiro passo, né? Já que existe uma conscientização, até uma pressão de mercado com relação à sustentabilidade, a políticas de ESG e agora também de saúde mental, acho que já é um avanço. Cabe a todos nós, dentro desse tecido que você mencionou, cumprir o seu papel com direitos e deveres. Acho que cada um tem o seu direito, mas também tem o dever de, quando for o caso, denunciar, quando for o caso, tentar entender o que está acontecendo, propor soluções, né, e não ser simplesmente alguém passivo que assiste a situação e não toma nenhuma atitude. Né? Eu acho que todo mundo tem aí o seu protagonismo dentro desse ecossistema corporativo. Né? Sim, mas eu vou te falar, Dé, é desafiador transformar o ambiente corporativo, principalmente quando a gente tem hoje exemplos de lideranças que são racistas, misóginas, sabe? As próprias lideranças mundiais, a gente está vendo esses exemplos. Então, isso acaba tendo uma interferência também no mercado, como algumas lideranças se comportam dentro do mercado. Então, eu acredito que a gente precisa falar cada vez mais sobre essa transformação, porque as lideranças precisam ter uma perspectiva complexa de como o sistema hoje funciona. E o sistema é muito mais além do que a gente imagina. Né? A gente está falando de um universo são dois universos, o universo físico e o universo digital. Então, as lideranças precisam entender como olhar para esses modelos híbridos, como olhar com um pensamento crítico para essa nova era, como olhar com uma humanização, entendendo que a gente tem aí os nossos desgastes mentais que estão aumentando por causa das redes sociais, por causa dos smartphones. Então, é importante a gente ter lideranças, exemplos de liderança que estão olhando para a nossa humanização, que estão olhando para uma forma atual do que é ser humano, né?
Aproveitando que você mencionou a questão da liderança, você fala sobre problemas complexos e tensão coletiva dentro das organizações. Uhum. Como um líder pode perceber que o time não está resistindo à mudança, mas sim sem repertório emocional para atravessá-la? Essa é uma ótima pergunta, porque para o líder perceber, ele precisa ser esse líder com sensibilidade. E como eu trouxe os dados, né, hoje em dia é muito difícil ter, existe, mas ainda majoritariamente são lideranças que não estão olhando para essas camadas da sua equipe, né, para as camadas de um profissional. Quais são esses tipos de liderança? Até tem um estudo da McKinsey que mostra que majoritariamente são as mulheres que estão em cargos de liderança, não necessariamente só elas, mas elas têm uma sensibilidade de entender, de acompanhar com a equipe com um plano de desenvolvimento pessoal, entender uma transição de carreira, entender quem está agindo na sua potência, em qual lugar da equipe, sabe? Essa perspectiva humana e sensível, não uma perspectiva somente do racional, do dinheiro, da meta, onde a gente precisa chegar, mas é entender o objetivo onde a gente precisa chegar e onde cada um precisa entregar sua potência. A liderança que tem essa sensibilidade consegue trazer a inovação para a mesa, consegue porque ela está criando ali um espaço seguro onde as pessoas possam ser sua potência e não um espaço de pressão onde as pessoas têm que resolver. Então, quando você me traz como que a liderança percebe isso, primeiro que precisa ser uma liderança que tenha uma percepção sensível de negócio, que olhe por uma camada da humanização, que não olhe só pela camada da pressão das metas, né? Não que as metas não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo, mas que as metas precisam estar acompanhadas da capacidade e da entrega, da excelência do que cada um pode entregar, né? É porque eu estou falando isso porque eu já vi muitas empresas e já convivi também muitas empresas onde eu era sobrecarregado e não conseguia fazer o que eu fazia de melhor. E aí, na hora do feedback, o feedback era negativo, porque o que eu fazia de melhor eu não conseguia fazer porque eu estava sobrecarregado. Então é uma bola de neve assim que vai indo no mercado corporativo que a gente não sabe. Então, esses líderes precisam cada vez mais criar esses espaços para que a gente possa, né, entender qual é a minha potência, qual é a sua potência e como a gente pode colaborar junto para chegar ao objetivo da empresa. É isso aí. Eu gostei muito de uma figura que a HSM trouxe um tempo atrás, que é a figura do líder educador, que é um líder que, para você educar, você precisa aprender. Então, teu radar, a sua abertura a aprender coisas novas, a estar ciente das mudanças que estão passando no mundo, é essencial para que você assimile e ajude a educar os seus liderados, né? E entre as principais características, o que eles falam é que ele tem que ser um conector de pessoas, conector de ideias, conector de ferramentas. Então, ele tem que ter uma visão muito plural, muito aberta, né? Tem que saber o que está rolando no mundo, tanto de relação à tecnologia, a comportamento, a valores, né? E propor essa solução. E uma outra característica é atuar como um farol, iluminando as pessoas e o caminho das pessoas para que elas atinjam o seu objetivo. Então, eu gosto muito dessa figura que eles denominaram como líder educador, que é o líder aí do novo milênio, né? Embora a gente saiba que o líder do comando e controle ainda seja a grande maioria que estão ocupando as cadeiras das grandes organizações, né? Mas é um alento saber que há movimentos propondo essa alteração, né? Até porque eu vi uma entrevista com o Alexandre de Micheli e ele falou uma coisa que eu nunca tinha concebido antes, que ele fala o seguinte: o comando e controle é ruim para os liderados, para o líder também, porque ele é obrigado a se agredir, principalmente se ele é um cara mais humanizado, mais holístico, né, que tem a mentalidade mais aberta. Quando a empresa obriga, principalmente por conta de acionistas, de pressão de mercado, etc., a ele atuar só no comando e controle, muitas vezes ele passa a dar prioridade para
coisas, para ações que não são muito necessárias. Às vezes ele até se reduz a um posicionamento de microgerenciamento. Exatamente, isso acontece muito. E vou te falar, depois que você tem a experiência de ser liderado por alguém que se importa pelo seu aprendizado, que se importa pela troca que você vai ter, né, pela a entrega que você vai fazer, pela excelência da sua potência, que se importa com a sua vida pessoal, que se importa como que você está hoje, que faz a pergunta, sabe, como você está, o que você precisa para poder terminar isso, sabe? Depois que você experimenta esse tipo de liderança e você tem contato com outros tipos de liderança, você perde até o tesão no trabalho, de verdade, assim, porque é um lugar onde você fala de novo, cara, de novo, depois que você experimenta o bom, o melhor, eu vou ter uma experiência também com o líder. Mas eu acho que cada experiência de liderança e liderado é uma experiência mútua, né? Onde a gente também vai colocando limites. Depois que eu tive essa experiência com o meu líder, que ele era muito humanizado, ele olhava no meu olho, ele queria saber como eu estava aprendendo, o que eu estava aprendendo, o que eu estava entregando. Depois que eu tive essa experiência com ele, foi aonde eu consegui ter manejo para lidar com o líder que estava me controlando e estava microgerenciando. Foi onde eu consegui colocar limites. Ei, aqui não. Aqui, calma, me entrega, confia na minha entrega. Sabe? Eu tive que aprender com um líder muito bom para poder, talvez, mudar ou transformar ou botar os meus limites nesse outro líder que era mais abusivo. Perfeito. João, o seu trabalho também passa por humor, escuta e saúde mental LGBTQIA+. Sim. Como esses elementos influenciam a forma como você constrói a estratégia de uma marca? Legal essa pergunta, porque é verdade, além de comunicador, de palestrante, eu também sou comediante, sou drag queen. Eu gosto muito de trazer humor nas formas como eu trago. Eu acho que o humor é uma ferramenta que ele abre o coração das pessoas e elas não percebem que estão, né? Eu gosto de trazer o humor reflexivo. Eu faço elas rirem e elas ficam, o que será que ele está falando? Então, eu gosto de brincar que os meus estudos vai muito da palhaçaria, da improvisação. Gosto muito de jogar improviso. E aí a relação com o meio corporativo é muito improviso. Porque o improviso você precisa lidar com problemas complexos na hora, né? O improviso você chega num palco e faz um show inteiro de 40 minutos só com técnicas. Então você, mesmo improvisando, você tem técnicas. Então eu acho que isso é um pouco do que essa minha vertente comediante consegue levar para o corporativo. Como a gente consegue improvisar em ambientes, cenários complexos com técnica, né? Olhando, criando espaço. No improviso, se eu não escuto a pessoa que está improvisando comigo, as duas falam ao mesmo tempo. Então, eu preciso entender qual é o momento dela falar, qual é o momento de eu falar, qual é o momento que a gente vai criar alguma coisa junto, qual é o momento que a plateia vai dar alguma sugestão para a cena acontecer. E aí, no corporativo, os treinamentos que eu faço bebem muito dessa fonte, porque aí eu também quero que as pessoas participem, que as pessoas tenham seus próprios insights. As minhas palestras, por exemplo, eu não gosto muito que seja o tempo todo eu falando, eu gosto que elas apontem um celular, respondam e cria um monte de respostas e ali a gente vai lendo ao vivo. Então eu gosto de ter essa interação porque eu acho que quando as pessoas fazem parte a mesma coisa da terapia de marca eu uso também, acho que é um movimento que eu gosto de fazer. Quando as pessoas fazem parte do que você está propondo, do que você está sugerindo, elas sentem pertencente. Então é por isso que todos os processos de branding que a gente fez, vou te dizer que 95% do nosso projeto de branding foram aprovados de primeira, sem refação nenhuma. Porque as pessoas faziam parte de todo o processo. E no improviso é a mesma coisa. A plateia está o tempo todo dando sugestões. Qual que vai ser meu personagem? Qual que vai ser a cena? Qual que vai ser o objeto da cena? E a gente está ali só criando o que as pessoas vão sugerindo. Então, a drag também tem um pouco disso, né? A drag, ela vai para o palco e com uma música, sem cantar nada, ela consegue trazer a emoção da música, as pessoas estão envolvidas, né? As pessoas participam de todo o show drag. Então, eu acredito que todas essas ferramentas que nos complementam enquanto ser, né? A gente não é só uma coisa, a gente é várias coisas. E eu acho que todas essas ferramentas que me complementam como ser, elas, na verdade, acabam sendo algo que eu aplico em todos os âmbitos, nas minhas relações, no meu trabalho, na forma como eu consumo também meus conteúdos, né? Eu gosto muito de consumir coisas que me tragam movimentação, que me tragam uma reflexão. Não gosto de conteúdos que são descarga mental.
Uma vez, de vez em quando, a gente se rende, não tem como. Aquelas novelinhas da fruta no início, eu estava viciado, mas depois, eu acho que tem até esse termo, né? O brain rot, que você vai adoecendo o seu cérebro de tanto que você vê besteira. Então, eu gosto de consumir coisas que me tragam esse lugar onde eu também proporciono, que é trocas e diversão, coisas divertidas. Consumir coisas leves e divertidas, mas que me tragam uma alta reflexão, sabe? Nossa, isso é muito legal, quero ver isso de novo, sabe? O humor é um ótimo elemento de conexão, não é? Porque também desmonta as barreiras, as defesas das pessoas, né? Quando você tem ali o riso, a leveza coletiva, você tem uma... Peraí, eu acho que tivemos algum problema, produção. Alô, alô, produção. Só um momentinho, pessoal, que tivemos um problema técnico. Produção. Acho que... Voltamos? Voltamos com voz, voltamos com imagem. Pronto. Ao vivo em cores para todo o Brasil. Então, João, eu estava falando que o humor é uma ferramenta, um elemento de conexão muito poderoso, né? Porque você acaba criando ali uma atmosfera muito propícia, as pessoas abaixam a guarda, né? E você consegue extrair ali um pensamento, uma ideia diferente, e num clima mais leve, num clima mais gostoso, né? O humor realmente... Eu gosto muito de seguir comediantes, né? O improviso que você falou, né? Tem os Barbixas, né? Que são, acho que, o grupo mais conhecido, mas há outros também. Eu gosto muito de acompanhar, fico encantado da maneira como eles criam histórias com piscar de olhos, né? Eu acho que é de uma capacidade intelectual muito grande, assim, sabe? Uma outro tipo de inteligência. Eu lembro que quando eu quis ser comediante, foi quando eu vi os Barbixas também, quando eu era adolescente, mas também via Tata Werneck. Sim. Eu via a Tata Werneck na quinta categoria, que era um programa da MTV de improviso, e eu ficava, gente, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero brincar e trazer as loucuras, porque eu já fazia um pouco isso, mas eu não tinha técnica, né? Então, quando eu vim para São Paulo, foi um pouco de recuperar esse artista em mim, e aí busquei aí uma improvisação, e aí hoje eu paro e penso, cara, hoje eu faço o que eles fazem, o que a Tata faz, então é muito legal ter essa percepção. A Tatá realmente é maravilhosa, né? Eu lembro dela na quinta categoria, e como eles conseguiam extrair ali histórias maravilhosas, totalmente inusitadas, num tema, né, que era dado ali em cima da hora, eles se saíam muito bem. E a agilidade de raciocínio é uma coisa fantástica, né? Sim. Como você consegue desenvolver respostas assim num átimo de segundo. Essa é a parte porque eu realmente me dá um tema, eu realmente tô nesse tema. Eu até brinco assim que uma vez a gente estava no curso, né, aprendendo, e aí a cena era na feira, comendo um pastel de feira. Eu era na verdade a pessoa vendendo pastel de feira e a pessoa em cena comigo estava comprando um pastel. E aí, só que era um jogo do troca, a gente tinha que trocar. Então ela falou pastel, o diretor falou troca, ela tinha que falar outra coisa, outra palavra. Daí ela falou feijoada, daí troca, ela tinha que falar outra palavra. E aí, nesse momento, eu tava lá, né, fritando a minha... que é isso, né? A gente tem... A atuação, ela tem que estar 100%. Então eu tava fritando o meu pastel lá, invisível, rolando aqui, invisível. E aí, na hora que troca, eu grito assim, fulano, cancela a feijoada que ela pediu outra coisa. E aí, eu lembro até hoje, assim, que todo mundo achou muito engraçado e as pessoas falaram, João, você parece que você está dentro da cena real, você estava vendendo aquele pastel. E aí o professor falou que isso é usar o máximo da inteligência, quando a gente realmente se teletransporta para um espaço para poder, né, enfim, isso são várias técnicas, até os coaches usam essa técnica para projetar pessoas, né, em plano de carreira e tudo mais, mas ali dentro da cena era uma outra técnica, né, então como o improviso consegue também utilizar isso para nossa vida, né? Como que a gente já consegue se imaginar dentro de onde a gente quer e, tipo, vamos lá. Então, eu gosto de brincar, o improviso me traz essa possibilidade de trazer real ao que é imaginado para mim, sabe? Tá na minha cabeça,
Eu consigo ver. Se você falar assim, João, você está agora vendendo pastel, eu vejo aqui o negócio de óleo, vejo a minha mesinha, vejo meus salgados ali, sabe? Então, brincar com a imaginação te dá essa potência de você criar o que você quer que exista, né? Excelente. Ainda nessa linha do humor, como é que funciona você como drag nas empresas? É uma palestra, é um treinamento? Você alinha o tema, o objetivo? Eu achei muito interessante a proposta. Olha, vou te falar que eu nunca fiz apresentações drag em empresas. Fica o convite aí para as empresas que querem contratar Ramona Pucita para fazer palestras ou para fazer host, para fazer alguma celebração. Ela faz tudo, né? Mas hoje a minha drag ela funciona porque a gente é fixa no Parlapatões, que é um teatro bem respeitado, bem antigo de Sim. palestra aqui na Roosevelt, no centro de São Paulo. Então, todo mês tem show da Família Camburão, que é um coletivo de drags que eu faço parte, que fala sobre acolhimento LGBT. Né? A gente está falando de família porque, para nós que somos LGBTs, família é um conceito muito sensível. Muitas vezes a gente não tem o apoio ou o acolhimento da nossa família de sangue, então é muito forte dentro da comunidade LGBT ter uma família de não sangue. A gente tem isso, a gente começa a criar vínculos com outras pessoas que a gente não teria com os nossos próprios de sangue. Então é muito nosso, sabe? É muito perceber que hoje o que a gente vê, eu acho que isso é um pouco divino também, porque a gente consegue perceber a divindade em cada um, não só para o nosso âmbito familiar. A gente começa a abrir o coração para a diversidade. E quando a gente olha o outro que é diferente de mim e começa a amar e aceitar e acolher, eu acho que a divindade está nesse lugar. Então, Família Camburão vem como um coletivo de apoio de pessoas que estão crescendo no cenário drag, e aí o Espaço Parlapatões colocou a gente lá para a gente poder trabalhar. A gente faz o nosso musical, que é uma peça de teatro, né, um musical curto, mas a gente também tem drag shows que são com convidadas. Nunca fiz em empresas, adoraria fazer, né, usar a Ramona como um canal de comunicação dentro das empresas, como a Rita Von Hunt faz, né, que é uma referência. Então, eu acho que eu super aceitaria esse papel, embora a Ramona, eu vou te confessar que ela é muito para dançar, ela é um lugar meu onde eu extravaso a minha movimentação, sabe? Então ela dança muito, ela faz muita performance, ela é aquela drag que você vai ficar de boca aberta quando vê um show. Mas eu acho que dá para consolidar a minha drag com o João e trazer, quem sabe, um dia estar nas empresas podendo falar de alguma coisa, de alguma temática de comunicação, de design, de criatividade, de inovação, né? Seria legal. Eu concordo, tem tudo a ver. Tudo a ver. Uma abertura à inovação, né? Né? Abertura à inovação. Exatamente. Ô, João, se você tivesse que terapeutizar uma marca brasileira que perdeu conexão com o público, quais seriam as 3 primeiras perguntas que você faria para começar esse diagnóstico? Eu falei 3, mas podem ser 4, 5, enfim. Aquelas que você achar que são essenciais para o desenvolvimento do diagnóstico. Legal. Eu acho que todo início de diálogo eu sempre começo com uma pergunta. Essa pergunta é um norte e nos ajuda também a entender para onde a gente vai chegar, aonde a gente está, o que a gente precisa, que é o como você chega aqui hoje, né? Não é só um como você tá, porque o como você tá é muito seco, né? Como você tá? Tô bem, você, tô bem. Então termina assunto. Mas é como você chega aqui hoje. A gente gosta de trazer essa provocação para que as pessoas possam analisar os seus sentimentos e a gente entender. Eu já tive muita mentoria que eu entrei e fiz essa pergunta, a pessoa entrava, tô me sentindo sobrecarregado. E eu fazia a mesma pergunta no final, tô me sentindo leve. Ou tem gente que entrava frustrado e saía mais frustrado ainda. Então, tipo, eu acho que é importante, não importa qual o direcionamento de onde a gente vai terapeutizar essa empresa, esses empreendedores, essa marca, mas o importante é que eles próprios entendam aonde eles estão nesse momento da vida. Porque é muito fácil a gente cair num ambiente corporativo, colocar a gente no lugar de corrida, de precisa atingir a próxima meta, porque os boletos chegam. Os boletos, tô até com vários aqui na minha mesa, vou pagar as contas hoje, mas os boletos chegam. Então, é muito fácil a gente cair nesse lugar de pressa, preciso vender, preciso crescer, preciso expandir, mas
colocar também, eu acho que a terapeutização da marca, né, todo esse meu projeto, ele vem de colocar a pessoa centralizada na vida dela, né? Como você chega hoje? O que de fato te incomoda, o que de fato te deixa feliz, o que funciona, o que não funciona, porque eu acho que só aí a gente consegue ter uma análise macro das coisas, sabe? De uma análise interna, externa, e eu acho que isso, como você chega hoje, ele abre todas as outras perguntas. E, né, você trouxe 3, eu acho que essa é muito importante, tem a do final também, que é como você sai hoje, já são 2, mas eu acho que eu traria uma outra... Deixa eu pensar. Eu acho que muitas vezes, inclusive, quando a gente entra nas empresas e começa a fazer perguntas, a gente vai vendo que é um problema sempre estrutural. Tem um problema que é de fulano, que vai jogando para ciclano, que vai jogando para ciclano. E eu acho que a pergunta que é como você enxerga a solução é muito importante para a gente falar de inovação. Porque cada pessoa vai enxergar a solução de uma perspectiva. E eu sou muito adepto à dinâmica do Ken Wilber, que ele tem uma visão colaborativa, né? Não é a minha solução que vai dar certo e a sua que vai dar errado. Mas como a gente consegue, em harmonia, trazer que a nossa solução atenda o máximo necessário para o nosso problema, para a nossa complexidade aqui, sabe? O desafio que a gente precisa resolver. Então, quando né, a gente tem... E isso é muito difícil, porque a vida, o ser humano, ainda é muito egocentrado. Tá todo mundo tentando resolver os seus BO, porque precisa, né, se salvar e eu oro para mim e o resto que se for, sabe? Tem um que assim, né, meio egocêntrico da nossa sociedade. E eu acho que essa perspectiva de quando eu pergunto, né, de trazer essa terceira pergunta, de como você enxerga a resolução, faz com que as pessoas pensem e tenham já um pensamento crítico. De, tá, o que eu faria? Mas não necessariamente é o que vai acontecer, mas é o que eu faria. Porque aí sim eu vou conseguir entender a potência de fulano, a potência de ciclano, a potência de... Tá, ele vai resolver a comunicação. Fulano tá olhando para uma perspectiva de comércio, né, de comercial. O outro tá olhando para uma perspectiva de posicionamento de marca. Então, quando a gente olha todas essas perguntas juntas, né, todas essas respostas, aí a gente consegue ver que diferentes âmbitos da empresa ou estão com o mesmo problema, ou estão com problema na liderança, ou, sabe? A gente começa a entender, de fato, quais são os problemas. Então, eu separei essas 3 perguntas, que são básicas. Você vê que não são perguntas complexas. Eu não estou perguntando aqui qual que é o dado, o índice de não sei o quê, o retorno do ROI. Não é. São coisas mais humanizadas, mas que trazem as pessoas a pensar, a ter o que falta hoje. Porque dados, a gente consegue botar aqui no chat GPT, ele vai dar para a gente um monte de informação. Mas como a nossa perspectiva de ter esse pensamento crítico, que é o grande chave do que a gente está vivendo hoje, né? Muito legal, João. João, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Quando a conversa é boa, o tempo voa. É verdade. E, para encerrar, pergunta que eu faço para todos. Qual foi ou qual é a maior ousadia da sua vida? Ousadia da minha vida. Olha, se eu for contar cada ousadia, não, muita coisa, mas eu vou escolher uma situação. Acho que a maior ousadia da minha vida foi eu me assumi para minha família quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, porque eu tinha começado a namorar um homem e aquilo foi um choque para minha família e eu me assumi e falei, vou embora né, a gente tinha brigado por causa dessas questões, famílias LGBT, a gente que é LGBT, a gente sabe do que eu tô falando, e saí, falei assim, gente, então tá bom, então eu vou embora, Só que o seguinte, eu morava no Rio e o meu ex-namorado morava em Florianópolis. E foi a maior ousadia que eu fiz e eu não me arrependo, né? A minha família falou, se você for, não olha mais pra nossa cara, se você... Sabe, todas as ameaças possíveis que eu recebi, que eu poderia receber, eu recebi. Mas foi a maior ousadia que eu fiz, porque foi mudando de cidade e recomeçar do zero que eu consegui criar vínculos mais verdadeiros com as pessoas, que eu tive o apreço de estudar e construir o que é meu. E hoje, acho que é o que me constrói hoje como ser humano, assim, de poder ter, graças a essa ousadia, eu tenho todas as pessoas que eu amo junto comigo, me sinto um profissional realizado, me sinto uma pessoa que olhou para dentro para poder construir para fora.
Então, isso, eu acho que talvez isso não teria acontecido se eu continuasse no Rio de Janeiro. Então, minha maior ousadia foi escutar o meu coração, mesmo que por impulso, mas a vida sabe o que faz, assim, a vida manda e a gente tem que obedecer. Eu como improvisador, digo que a vida sabe mais do que está fazendo comigo do que eu mesmo, né? Como eu estou improvisando, a vida é um belo de um improviso. Olha só, uma bela lição. João, quem quiser entrar em contato contigo, como faz? Passa suas redes, site, enfim, o que você quiser. Vamos lá. Para achar, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no TikTok, é só botar lá, São João Marco. São João, ele, embora eu tenha nascido no dia de São João, dia 24 de junho, não estou falando de santo, estou falando de uma coisa mais esquizofrênica, são muitas personalidades. Então, né, no meu Instagram lá tem meus personagens que eu gosto de brincar com humor, então ele vai indo. Então tem a minha drag, tem, enfim, né, o São João Marco vem desse lugar de várias. E o meu LinkedIn, né, também é São João Marco, mas se você não achar, você também pode pesquisar João Marco Tavares, eu acho que já vai achar lá. E entre em contato comigo, gente, vamos conversar, vamos continuar essa conversa. Gostou de alguma coisa? Me liguem e vamos aí. Denis, quero te agradecer também pelo espaço, pela conversa e pelas perguntas que foram bem pontuais, bem provocadoras. Adorei, gosto assim. Beleza, eu que agradeço sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. Foi uma conversa muito enriquecedora, várias trocas, vários insights. E a você que nos assiste, fica o convite para voltar daqui a 15 dias, quando teremos mais uma atração aqui no nosso Ousar Cast. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, pessoal.